pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos para a nossa terceira aula de análise das demonstrações financeiras. E a partir de agora, vamos iniciar uma série de aulas que abordarão como fazer a análise das demonstrações através de indicadores. Para fins de contextualização, geralmente os índices são classificados nos seguintes grupos: índices de liquidez, índices de rentabilidade, índices de estrutura de capital, índices de atividades e índices de avaliações de ações. Esses são os indicadores mais utilizados nas análises de demonstrações financeiras. Nós veremos ao longo das aulas cada um desses grupos de indicadores e hoje iniciaremos falando sobre os índices de liquidez. A análise de liquidez, ela busca avaliar a capacidade de pagamento da empresa, ou seja, a capacidade de quitação das suas obrigações com terceiros. No entanto, vale ressaltar que ter bons indicadores financeiros não quer dizer que a empresa está em dia com suas obrigações, mas sim que tem capacidade para cumpri-las. E são três os principais indicadores de liquidez que veremos: índice de liquidez corrente, índice de liquidez geral e índice de liquidez seca. Em geral, interpretamos que quanto maior o índice de liquidez, melhor para a empresa. Mas a gente tem que avaliar isso com muito cuidado, porque também ter uma liquidez muito alta pode ser que a empresa esteja desperdiçando a chance de gerar investimentos com a aquisição de outros ativos. Então, o ideal é estar ali o mais próximo de e de forma positiva. E aí, primeiramente, nós vamos falar sobre liquidez corrente. A liquidez corrente faz a relação entre passivo e ativo de curto prazo, ou seja, indica a comparação de dinheiro, bens e direitos de curto prazo com suas obrigações de mesmo período, sendo sua fórmula ativo circulante dividido pelo passivo circulante. E agora, vamos para um exemplo prático? Bem, nós temos aqui um exemplo de uma determinada empresa que possui os seguintes dados financeiros. Nós temos em X1 e X2 o valor do ativo e passivo circulante. Temos também a fórmula de liquidez corrente, que é ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Ao colocarmos na fórmula, obteremos os seguintes dados. Em X1, nós teremos uma liquidez corrente de 1,52 e em X2, uma liquidez corrente de 1,65. Neste caso, podemos tirar algumas conclusões. No ano de X1, podemos concluir que os investimentos realizados no ativo circulante são suficientes para cobrir as dívidas do passivo circulante e ainda temos uma folguinha de 52%. Já no caso de X2, nós temos essa folga de 65%. Outra conclusão é que para R$1 de passivo circulante em X1, a empresa possui 1,52 de ativo circulante e em X2, 1,65. Então, são duas interpretações que nós podemos ter a respeito do resultado da liquidez corrente. Agora, vamos falar um pouquinho sobre liquidez geral. O índice de liquidez geral corresponde ao quanto a empresa possui em caixa, bens e direitos de curto e longo prazos para a quitação de suas obrigações total para com terceiros. E a sua fórmula é ativo circulante mais o ativo realizável de longo prazo dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Então agora vamos para o nosso exemplo prático? Então, utilizando dos mesmos dados do exemplo anterior de liquidez corrente, nós vamos agora calcular a
liquidez geral. Nesse caso, nós temos também o valor do ativo realizável de longo prazo em X1 e X2 e o passivo não circulante em X1 e X2. Sendo assim, ao aplicarmos na fórmula que eu apresentei para vocês anteriormente da liquidez geral, nós obtemos, coincidentemente em X1, o valor de 1,52 e em X2 agora obtemos o valor de 1,54. Então, neste caso, podemos ver uma liquidez geral satisfatória, com excedente ou margem de 52% no primeiro ano e 54% no segundo ano. Porém, nós temos que ressaltar que alguns desses bens e direitos não são disponíveis para liquidez imediata, porque a gente tem ali incluso estoques, por exemplo, investimentos de longo prazo. Então, nós não conseguimos converter isso em uma liquidez imediata. Então, esse índice, ele busca uma visão generalizada se tudo que a empresa tem hoje, ela consegue pagar as suas obrigações totais. Mas isso não leva em consideração o prazo de conversão desses ativos em moeda. Então, isso vai ser outro índice que nós estudaremos, que vai ser o índice de liquidez seca. O índice de liquidez seca, ele pode ser analisado como uma relação entre o ativo circulante e o passivo circulante, assim como a liquidez corrente. Porém, nesse caso, excluímos estoques e despesas pagas antecipadamente, por serem de difícil conversão em caixa. Então, resumidamente, esse índice tem a função de indicar o quanto a empresa possui de ativo líquido para a quitação de dívidas de curto prazo. Sendo a sua fórmula o ativo circulante, a gente retira o estoque e despesas pagas antecipadamente e divide pelo passivo circulante. Então, nós podemos notar através desse índice que a intenção é averiguar a possibilidade de pagamento das obrigações sem comprometer o estoque da empresa, até mesmo porque a empresa precisa do estoque para sua atividade fim, para a geração de própria renda, né? Então agora nós vamos para um exemplo prático da liquidez seca, novamente utilizando os mesmos dados que utilizamos anteriormente, só que agora eu incluí para vocês o valor de estoque e o valor de despesas pagas antecipadamente em X1 e em X2. E aí, jogando na nossa formulazinha, a gente obteve uma liquidez seca de 1,08 em X1 e 1,28 em X2. E aí, a gente tem novamente uma liquidez satisfatória que a gente consegue cumprir com nossas obrigações. Então, vamos fazer algumas observações gerais acerca da liquidez agora? Bom, quando a liquidez corrente e a liquidez seca possuem valores altos, a tendência é de que a situação financeira da empresa esteja boa. Além disso, uma baixa liquidez seca não significa que a empresa esteja com a situação financeira ruim. Pode ser que ela esteja com uma alta quantidade de estoque com baixa rotatividade. E aí também, nos casos em que a liquidez corrente e a liquidez seca estão baixos, é provável que a situação financeira da empresa não esteja muito boa. Mas é preciso lembrar que temos que avaliar cada tipo de empresa, o ramo que a empresa está inserido, o setor, como anda a situação desse setor ao longo do momento, porque às vezes a gente acha que a empresa está com uma liquidez ruim, mas se você olhar empresas similares, a liquidez está significativamente parecida com as dessas empresas. Então, a questão não é só a empresa, a questão é o setor, que às vezes esteja em um momento de crise. Então, é preciso avaliar o ambiente externo como um todo.
mas eu busquei apresentar para vocês um pouquinho como se calcula a liquidez de forma geral. Eu espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo rapidinho sobre a análise das demonstrações financeiras. Aguarde o próximo vídeo, que será sobre indicadores de rentabilidade. Não esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Tchau, tchau!